Algumas reflexões de História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ainda um pouco sobre sua infância, ela comenta: Ainda não falei de meu amor pelas imagens e pela leitura. Sua irmã Paulina, toda a família, a incentivavam na prática da virtude. Era uma família que foi exemplo de fé católica, tanto que os pais de Santa Teresinha são santos também. Desde a infância, Santa Teresinha se oferecia a Jesus para ser sua florzinha. Queria consolá-lo, aproximar-se muito do tabernáculo, ser vista, cultivada e colhida por Jesus. Como não sabia brincar, Santa Teresinha passou a vida a ler. Felizmente, para guiá-la, ela tinha anjos visíveis que escolhiam livros ao alcance de sua idade, que serviriam para recreação e alimento do seu espírito e coração. Sobre a leitura, Santa Teresinha diz: Quanto à impressão produzida por tais leituras, lendo certos relatos cavalheirescos, nem sempre eu compreendi o lado positivo da vida. É assim que, admirando as ações patrióticas das heroínas francesas, particularmente da venerável Joana d'Arc, eu senti o grande desejo de imitá-las. Foi então que recebi uma graça que sempre considerei como uma das maiores de minha vida, pois nessa idade eu não era favorecida por luzes do alto como sou hoje. Jesus me fez compreender que a verdadeira, a única glória é aquela que durará para sempre, que para lá chegar não é necessário realizar obras extraordinárias, mas antes esconder-se aos olhos dos outros e de si mesmo, de sorte que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Pensando então que eu nascera para a glória e procurando o meio de lá chegar, foi-me revelado interiormente que minha glória não haveria de brilhar aos olhos dos mortais, mas consistiria em tornar-me uma santa. Tal desejo poderia parecer temerário, se considerarmos quanto eu era imperfeita e quanto ainda o sou. Após tantos anos passados na vida religiosa, todavia sinto sempre a mesma audaciosa confiança de me tornar uma grande santa. Não conto com meus méritos, pois não tenho nenhum, mas espero naquele que é a virtude, a própria santidade. Somente ele que se contenta com meus fracos esforços elevar-me-á, cobrir-me-á com seus méritos e me fará santa. Então eu nem pensava que era necessário sofrer muito para chegar à santidade, e o bom Deus não tardou a revelar-me esse segredo pelas provações acima referidas. Ela também relata de uma viagem muito importante que fez com o pai dela e uma reflexão. Talvez Jesus queira fazer-me conhecer o mundo antes de sua primeira visita à minha alma. Ela não tinha ainda a primeira comunhão, tá? A fim de me deixar escolher com mais segurança o caminho que eu devia prometer-lhe seguir. Então, Santa Teresinha, ela comenta sobre, ela é um exemplo de buscar a santidade, que todos nós somos convidados, e que existem formas simples, até infantis, a infância espiritual se abandona em Deus para buscar a santidade. E ela também comenta sobre como nós somos livres para fazermos escolhas e que muitas situações em que ela viajou, conheceu o mundo, poderia ser uma forma de Deus dar plena consciência do que ela estaria trocando indo para o Carmelo, porque ele quer suas criaturas livres e ele quer esse amor gratuito por escolha. Então ela traz bastante reflexão sobre isso. Aqui vai um relato lindíssimo sobre sua primeira comunhão. Minha primeira comunhão há de permanecer sempre em minha memória, como uma recordação sem nuvens. Creio que não podia ter melhores disposições. Lembrai-vos, minha madre, porque esse livro inteiro é um relato à madre do Carmelo, tá? Que foi a pedido dela toda essa transcrição. Lembrai-vos do encantador livrinho que me destes 3 meses antes do grande dia. Foi um agradável meio que me preparou de maneira seguida e rápida. Se há muito tempo eu andava pensando na minha primeira comunhão, era necessário, contudo, dar ao meu coração um novo impulso e enchê-lo
de novas flores, como era indicado no precioso manuscrito. Por isso eu fazia todos os dias um grande número de sacrifícios e atos de amor, que se transformavam em outras tantas flores, ora em violetas, ora em rosas, e também em boninas, margaridas, miosotes. Numa palavra, todas as flores da natureza deviam formar em mim o berço de Jesus. Além disso, eu tinha Maria, que para mim ocuparia o lugar de Paulina. Aqui, um parênteses, infelizmente Santa Zélia faleceu quando ela não tinha nem 5 anos de idade. Paulina era a irmã que virou a segunda mãe. Depois que Paulina foi para o Carmelo, Maria virou, digamos, a terceira mãe dela, né? A irmã que ainda tinha esse papel maternal. Santa Teresinha continua. Todas as tardes eu permanecia muito tempo junto a ela, ávida de ouvir suas palavras. Que coisas belas me dizia. Parecia-me que todo o seu coração, tão grande e tão generoso, passava para mim. Como os antigos guerreiros ensinavam a seus filhos o manejo das armas, assim ensinava-me ela o combate da vida, despertando meu ardor e mostrando-me a palma gloriosa. Falava-me também das riquezas imortais que dia após dia facilmente se entesouram, do perigo de calcá-las aos pés quando bastaria, por assim dizer, inclinar-se para recolhê-las. Como era eloquente essa irmã querida! Quisera não estar sozinha a ouvir seus profundos ensinamentos. Na minha ingenuidade, cria que os maiores pecadores converter-se-iam se a ouvissem e que, deixando suas perecíveis riquezas, procurariam unicamente conquistar as riquezas do céu. Perceba como a criação, a infância, a família de Santa Teresinha ajudou muito na santificação, na busca por Deus. E fica a reflexão, né? A Igreja Católica não só santificou Santa Teresinha, mas seus pais, Santa Zélia e São Luís. E fica essa reflexão para todos nós. Como a minha família caminha para o céu. A família cristã tem que caminhar para o céu junta, com o terço, com a confissão, com a missa, ensinando. A primeira evangelização não é na igreja, é em casa. E vamos para a primeira comunhão em si. Enfim raiou para mim o mais belo de todos os dias de minha vida. Inefáveis lembranças deixaram em minha alma os menores detalhes dessas horas do céu. O festivo despertar da aurora, os respeitosos e ternos beijos das mestras e das companheiras de mais idade. Mas não quero nem poderia dizer tudo. Existem coisas que perdem seu perfume quando são expostas ao ar. Há pensamentos íntimos que não podem ser traduzidos numa linguagem terrena sem perder logo seu sentido profundo e celeste. Como foi doce o primeiro beijo de Jesus à minha alma. Sim, foi um beijo de amor. Sentia-me amada e também eu dizia: eu vos amo e a vós me entrego para sempre. Jesus não me fez pedido algum e nenhum sacrifício me exigiu. Há muito tempo já ele e a Teresinha haviam se visto e compreendido. Naquele dia, nosso encontro já não podia chamar-se de simples olhar, mas de fusão. Já não éramos dois. Teresa desaparecera como a gota de água que se perde no seio do oceano, e só restou Jesus. Ele era o mestre, o rei. Teresa não lhe havia pedido que tomasse sua liberdade? A liberdade causava-lhe medo. Sentia-se tão fraca, tão frágil, que queria unir-se à força divina para sempre. E eis que sua alegria se tornou tão grande, tão profunda, que ela não a pôde conter. Logo, deliciosas lágrimas a inundaram, para grande espanto de suas companheiras, que depois diziam entre si: por que é que ela chorou? Teria ela tido uma inquietação de consciência? Não, era antes por não ter junto a si a mãe ou sua irmã Carmelita que tanto ama. E ninguém compreendia que este coração exilado, fraco e mortal, não pode suportar toda a alegria que lhe vem do céu sem derramar lágrimas. Como a ausência de minha mãe haveria de entristecer-me no dia de minha primeira comunhão, já que o céu habitava em minha alma? Recebendo a visita de Jesus, eu recebia também a de minha mãe querida. Tão pouco chorava pela ausência de Paulina, nós estávamos mais unidas do que nunca. Não,
Repito, só a alegria inefável, profunda, enchia meu coração. Após o almoço, em nome de minhas companheiras, pronunciei o ato de consagração a Nossa Senhora. Minhas mestras escolheram-me, sem dúvida, porque fui privada muito jovem de minha mãe na terra. Ah, foi com todas as veras do meu coração que me consagrei à Virgem Maria, pedindo-lhe que velasse por mim. E creio que ela olhou para sua florzinha com amor e lhe sorriu novamente. Recordava-me de seu visível sorriso que outrora me havia curado e libertado. Sabia perfeitamente o que eu lhe devia. Não viera ela própria, na manhã desse dia de 8 de maio, depositar no cálice de minha alma o seu Jesus, a flor dos campos e o lírio dos vales? No dia seguinte à primeira comunhão, ela olhava os enfeites, os presentes, né, a lembrança da festa, e tudo estava coberto por um véu de melancolia. Ela diz: doravante, só Jesus podia contentar-me e eu suspirava unicamente pelo feliz momento que o receberia pela segunda vez. Ela lembra as palavras de São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Tudo o que ela desejava era comungar, era receber Jesus, sempre que possível. Ela relata: senti também outro grande desejo, o de amar somente o bom Deus, de apenas nele achar alegria. Durante minhas ações de graças, com frequência eu repetia a passagem da imitação. Santa Teresinha, desde a infância, lia Imitação de Cristo. Percebam o poder da família na criação de uma criança, né? Ela não nasceu santa, mas ela teve grandes exemplos evangelizadores, grandes exemplos de uma família que buscava a santidade junta. Era uma criança que durante toda a sua formação teve contato com imitação de Cristo. Gente, quantos podem dizer isso? E ela pega o seguinte trecho: ó Jesus, doçura inefável, convertei-me em amargura todas as consolações da terra. Essas palavras saíam de meus lábios sem esforço, pronunciava-as como uma criança. Percebam que a infância espiritual, a pequena via, ela se forma aos poucos na existência de Santa Teresinha. Como uma criança que, sem compreender, repete aquilo que uma pessoa amiga lhe inspira. Mais tarde, minha madre, dir-vos-ei como aprouve a nosso Senhor realizar meu desejo, como só Ele foi sempre minha doçura inefável. Se vos falasse disso agora, deveria como que antecipar minha vida de jovem, e ainda tenho detalhes da minha meninice a vos narrar. Pouco tempo depois de minha primeira comunhão, iniciei novamente um retiro para minha confirmação, né? Aqui ela está falando da crisma. Preparei-me com muito cuidado para a visita do Espírito Santo. Não conseguia compreender que não se desse grande atenção à recepção de tal sacramento de amor. Como a cerimônia não se realizou no dia marcado, tive o consolo de prolongar um pouco minha solidão. Ah, quão feliz estava minha alma! Como os apóstolos, eu aguardava com ansiedade o Consolador prometido, e já me alegrava, pois logo seria uma cristã perfeita e teria na fronte gravada para sempre a misteriosa cruz desse inefável sacramento. Não senti o vento impetuoso do primeiro Pentecostes. Foi antes a brisa leve que o profeta Elias percebeu no murmúrio na montanha de Horebe. Nesse dia recebi a força de sofrer, força que me era muito necessária, porque pouco depois começaria o martírio de minha alma. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.